Tá ótimo. Então, vamos lá. Bom dia a todas e todos. Sou a professora Rosmari e é com muita satisfação que hoje, no dia 11 de março de 2023, nós iniciamos o terceiro encontro virtual de cultura e literatura indígenas, promovido pelo Departamento de Ciências Humanas e Linguagens do Colégio Técnico de Limeira, da Unicamp. Eu registro que este encontro está sendo feito remotamente, já que após as dificuldades do distanciamento imposto pela pandemia da Covid-19, incorporamos as ferramentas digitais em nossas práticas acadêmicas para realizar eventos como este, encurtando distâncias e aproximando pessoas com interesses em comum. No caso deste encontro, o principal objetivo é atender ao que se dispõe na Lei Federal 11.645 de 2008, capacitar os alunos do ensino médio a compreenderem a história e as relações étnicas e culturais na construção da identidade do povo brasileiro, tributária dos povos indígenas e africanos. Mais especificamente, nós esperamos, hoje, fornecer uma visão geral da diversidade social, cultural, linguística e literária dos povos indígenas brasileiros, ressignificar aspectos da formação do povo brasileiro, desmistificar a visão colonial sobre os povos indígenas brasileiros, combater qualquer forma de preconceito contra os povos indígenas. É claro que essa temática não se esgota neste encontro, mas ela é um marco para aulas, projetos, pesquisas, leituras do dia a dia em sala de aula. Para abordar essa temática, nós convidamos a professora e pesquisadora Karina Oliveira, que muito nos honra por ter aceitado o nosso convite. Karina é indígena da etnia Pataxó, é pedagoga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em educação e doutoranda em educação, também pela mesma instituição. É pesquisadora da literatura indígena, tema que se debruça desde 2018. Atua em escola particular no Rio de Janeiro como professora de biblioteca. É administradora do perfil Literatura Indígena Brasileira na plataforma Instagram. A conta é @Literatura Indígena Brasil. Seja muito bem-vinda, viu, Karina? Obrigada. Novamente, né, não, acho que mais alguém entrou, mas deixo aqui meu agradecimento mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito contente de estar aqui. E já peço desculpas para quem talvez tenha entrado, não tenha escutado, que hoje eu estou um pouco mais lenta, por conta de gripe, um pouco de febre, mas espero que possamos ter uma boa conversa. Já fui apresentada, e aí eu destaco... Eu peço só um pouquinho de licença, Karina, antes que Claro. você fale. Sim. Eu também quero registrar aqui que nós temos alguns professores presentes, no caso, que estão comigo nesse projeto. É o professor de História Dorival Demarque, é o professor Sandro Dias. Nós três estamos nesse projeto aqui. Nós temos presente também, representando a direção do colégio, a professora Márcia Cairala, que é a coordenadora pedagógica. E eu não sei se eu não percebi se outro professor entrou. Tem alguém mais presente? Pode se manifestar. Acho que não, então. E aí eu quero também dar a palavra para Márcia, para lhe dar as boas-vindas, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Rosmari. Primeiro eu quero parabenizar a iniciativa da professora Rosmari, que ela é a responsável por esse projeto da Oficina da Literatura Indígena. Agradecer também aos professores Sandro e Dorival, porque em todas as oficinas também eles estão sempre presentes, né, corresponsáveis. Agradecer muito a Karina pela disponibilidade, em nome da direção, agradeço a todos vocês, porque esse momento, gente, é muito importante para todos nós, professores e alunos, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui hoje, tá? Eu não sou da área, Karina, sou do aula de física, então tô longe desse tema, mas eu acho bastante interessante. Passo a palavra para você, muito obrigada. Obrigada. E aí, hoje a proposta, eu quero dialogar com vocês, que de fato seja um bate-papo, que vocês falem,
A gente pode abrir um momento de perguntas depois, mas durante a minha fala vocês também, eu faço convite, né, para que vocês também participem. Pode passar o slide, por favor. Hoje a proposta é que seja de fato uma conversa sobre a literatura indígena. Essa primeira parte de apresentação já foi feita, e aí eu destaco que, enquanto mulher indígena pataxó, eu sempre destaco essa identidade como algo que justifica toda essa trajetória ainda, né, que tem sido construída, porque é a partir dela que eu entendo que outros espaços também são simbólicos no sentido dessa luta. E aí eu coloquei uma frase da Graça Graúna, que é uma mulher indígena. Ela é escritora, inclusive ela tem livros que são mais voltados para professores, para pesquisadores, pesquisadoras, em que ela diz que, ao escrever, dou conta da ancestralidade, do caminho de volta, do meu lugar no mundo. E tem uma relação muito forte com essa trajetória de pesquisa que começa na monografia de final de curso, lá em 2018, que eu iniciei. E aí, contando brevemente, né, sobre essa identidade, gostaria que, se vocês quiserem, é claro, comentem um pouco sobre essa relação com a temática indígena, com os sujeitos e povos indígenas. Eu costumava, assim, agora eu tenho voltado aos poucos, conversar com os professores, com as crianças na escola, mas a gente ainda tem uma ideia, enquanto coletivo, que os indígenas estão concentrados em aldeias, em locais muito específicos, e por conta de diversas questões estruturais, muitas das vezes a gente não consegue observar que esses sujeitos também transitam pelas cidades, que eles também ocupam diversos lugares, e essa ocupação ela é tanto no sentido do orgulho indígena quanto politicamente falando, né? E aí eu vou pedir para um ou dois, se vocês puderem, falar um pouco dessa aproximação, antes de eu falar sobre os trajetos, sobre essa aproximação com a temática indígena. Alguém gostaria de falar um pouco? Se já ouviu, de repente, em alguma palestra, em algum museu, como que foi esse corpo indígena que foi visto, ou noticiário? Alguém pode falar um pouquinho? Vamos lá, o Sandro que vai falar, professor de História aqui do colégio, que é o parceiro aqui nesse nosso projeto, e eu já deixo aqui, caso algum aluno queira se manifestar, né, nessa ótica do que aprendeu, do que viveu, é o momento, viu, gente? Bacana. Bom dia a todos, a todas. Professora Karina, é uma honra recebê-la aqui nesse espaço, né? E, então, agradecemos muito a sua participação. Eu ia dizer exatamente isso, se houver algum aluno, algum estudante querendo participar, eu dou a vez, né? Vocês são a nossa prioridade. Se não, eu gostaria de falar um pouquinho da primeira coisa que me veio à mente, que foi um encontro muito inusitado para mim, mas marcou muito a minha vida, que foi ter encontrado o Ailton Krenak, ainda na década de 90, num evento promovido pelo SESC, né? O SESC, acho que é Vila Mariana, não me lembro bem, mas era uma roda de conversa, né? E eu vi aquele rapaz, até então, né, um rapaz, tão inteligente, com tanta vivacidade, com tanta energia, falando sobre um assunto que eu ignorava completamente, né? Tempos depois, eu me dei conta de que aquele rapaz era o mesmo, né, que na Constituinte de 88 teve aquele ato emblemático, né, de pintar o rosto de preto, e de lá para cá eu acabei acompanhando um pouco o desenvolvimento da sua obra, né? À época, se não me engano, ele era doutorando, como você, Karina, da USP, e eu achei aquilo muito interessante, né? Porque nós temos muitos estereótipos, né? A começar do fato de que chamamos muito tempo de índios, né? Aqueles que
compõem uma multiplicidade de etnias, de povos, e os nossos povos originários, né? Aqueles que são os verdadeiros donos desta terra e guardiões das nossas florestas, né? Dos nossos rios, das nossas montanhas. O próprio Ailton Krenak, que é vizinho do Sebastião Salgado, né? Eu soube disso há pouco, o fotógrafo brasileiro, talvez o mais famoso, e que acompanharam os acontecimentos trágicos, né, da irresponsabilidade da Vale com o estouro das barragens, enfim, tudo aquilo que nós acompanhamos. E, então, de lá para cá, eu também tenho pensado na minha ancestralidade, na nossa ancestralidade coletiva, se me permitem dizer, né? E aí eu queria ler muito rapidamente aqui um trechinho de um livro do próprio Ailton Krenak, que é A Vida Não é Útil, né? Eu já aproveito para indicar para os nossos estudantes, A Vida Não é Útil, e também Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E ele vai dizer o seguinte, logo nas primeiras páginas. Primeiro, o título desse excerto, desse capítulo Não se come dinheiro, né? Que por si só já nos faz refletir. Então, diz ele, quando falo de humanidade, não estou falando só do Homo sapiens, me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. Caçamos baleia, tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e o penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos do que ele. Além da matança de todos os outros humanos que a gente achou que não tinham nada, que estavam aí só para suprir com roupa, comida, abrigo, somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante. Ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo da humanidade, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos protocolos das instituições, foram devastando tudo ao seu redor. É como se tivessem elegido uma casta, a humanidade, e todos que estão fora dela são a sub-humanidade. Não são só os caiçaras, quilombolas e povos indígenas, mas toda a vida que deliberadamente largamos à margem do caminho. E o caminho é o progresso, né? Essa ideia prospectiva de que estamos indo para algum lugar, né? Então, acho muito, muito bonito, né, essa fala contundente do Ailton Krenak, que vive dizendo que estamos em guerra, né, porque nós temos hoje a tragédia que assistimos recentemente em relação aos povos Yanomamis, mas não são só os Yanomamis, né, são mais de 60 povos, ora ameaçados pelo garimpo, pelos invasores, os verdadeiros invasores de terras, né, muitas vezes fazendeiros inescrupulosos, latifundiários, enfim, toda sorte de gente que não tem o menor apreço pela vida humana. A minha expectativa, Karina, é que você, por meio da sua obra e do estudo da literatura indígena, nos faça refletir, né, como que um movimento de sensibilidade de que há uma outra vida possível, né, uma vida em que seres humanos sejam respeitados, que o meio ambiente seja respeitado, né, que a nossa ancestralidade coletiva seja respeitada. Então, eu comemoro a sua participação, né, quero agradecer aqui todos os estudantes que nos acompanham, não só aqui que foram inscritos, mas também que nos acompanharão em sala de aula, por meio dos telões, né, e tantos outros que vão também ouvi-la, acompanhar a sua exposição depois no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Karina. Obrigada, professor Sandro. Mais alguém, algum aluno gostaria de falar? Como que se aproximou? Ou então, como que conheceu? Como que já viu exposto, de repente, em algum lugar, alguma temática indígena? Se agora não quiserem falar, tudo bem. Mais tarde vocês podem, como eu já disse, né? Vocês podem e devem, se assim quiserem, é claro, né, pontuar questões. E aí, inicialmente, antes de a gente entrar na questão do destaque, eu gostaria de comentar um pouco sobre o que é ser indígena em retomada, como a gente observa atualmente. Quando a gente observa um contexto em que os indígenas eles tiveram suas terras invadidas, e aí nós passamos por todo um processo de genocídio, né? O que muitos livros não nos contam, né? Vem com a temática ainda do descobrimento do Brasil, e na verdade nós sabemos que se trata de uma invasão, se tratou de uma invasão, porque não se descobre um território com
1000 povos, com mais de 1000 povos, com espiritualidades, com modos de viver, com modos de organização próprios. Então, como que a gente consegue pontuar que foi uma descoberta no caso? E aí, diante de tanto desse contexto que se desdobra depois, de uma sequência de violências e tudo que a gente tem vivido até hoje, e de uma perspectiva de integração, que a gente vai falar um pouquinho adiante, como que a gente não enxerga esses corpos indígenas nas cidades? Eu, por exemplo, tive essa descoberta de forma mais intensa na vida adulta. Alguns indígenas que pensam e descobrem essa identidade indígena, muitas das vezes nunca tiveram contato com uma aldeia, com uma comunidade indígena. Não foi o meu caso. Eu tive enquanto criança. Mas durante toda a minha vida, né, atualmente eu tenho 28 anos, durante boa parte da minha vida escolar, eu tive uma questão assim de negar, digamos, essa identidade indígena por conta de uma sequência de estereótipos. Eu não sei se vocês já ouviram, mas é muito comum, infelizmente, ainda na fala coletiva, que os indígenas eles atrasam o desenvolvimento do país, que são analfabetos, que são canibais, que são agressivos, e são formações ideológicas, digamos assim, que foram construídas e continuam sendo alimentadas. E quando a gente pensa dentro de um contexto que isso pode tomar uma proporção maior, é ainda mais grave. Então, na universidade, como eu já disse, foi um momento em que, através da literatura indígena, do contato com esses livros, no contato com pesquisadores, com autores e autoras indígenas, eu pude repensar essa identidade que, na verdade, só estava adormecida. O Daniel Munduruku, que é um autor indígena que é muito conhecido, ele diz que o brasileiro ele pouco valoriza ou ele desconhece, na verdade, né, essa ancestralidade indígena. Muito se valoriza essa cidadania europeia. Nossa, eu quero tirar... eu não sei nem como é que fala, mas quero reconhecer essa cidadania europeia. Mas quando se trata de identidades que ainda hoje estão marginalizadas, as pessoas não reconhecem. E a gente sabe que isso não se dá apenas no movimento individual, mas é uma questão histórica de fato. E aí eu também pontuei a questão acadêmica. Essa questão acadêmica, novamente, pontuando, quando eu chego ao UFRJ, que é uma universidade que eu acredito que vocês conheçam, é uma universidade federal aqui do Rio de Janeiro, eu fiz pedagogia e mesmo no curso de formação de professores, eu não tive nenhuma disciplina, por exemplo, com a temática indígena. É claro que assim, é uma universidade pública, é um espaço potente, é um espaço, é claro, de pensamento, mas muito me chamou a atenção e continua me chamando a atenção como que essa temática ela não entrou como disciplina obrigatória ou como disciplina eletiva. Então, nós tínhamos pouco espaço para conversar sobre. E a questão política, diante do momento, né, em que eu estava na universidade, diante de tanta coisa que estava acontecendo ali naquele período, a pauta da demarcação da terra, que é a nossa pauta que ela vigora, né, com mais força, porque ela esbarra em tantas outras questões, eu pensei em como pensar essa identidade que ela pulsava no pessoal, aí que eu pontuei acima, como que essa pauta ela poderia também entrar na vida acadêmica. E aí foi quando eu pensei em tratar da literatura indígena na monografia de final de curso, que eu vou falar um pouco adiante. O meu contato na infância ele foi muito direto com o meu avô, que já é falecido, e com a comunidade. E nessa comunidade eu observava como o valor do coletivo ele era importante. Só que eu ficava nesse trânsito entre aldeia e Rio de Janeiro. Aldeia, Rio de Janeiro. E nesse retorno para o Rio de Janeiro, eu já observava o contrário. O quanto que a barreira do meu era muito forte. Então, aquilo que era partilhado, desde o alimento até objetos, né, na localidade de Barra Velha, no sul da Bahia,
nesse retorno para o Rio de Janeiro, na escola, por exemplo, era totalmente silenciado. A escola, é claro que é local social também de transformação, mas ele também reproduz as desigualdades. Então, quanto que esse corpo indígena, no caso meu, ele passou e pensou por tantas coisas nessa escola. Pode passar, por favor? E aí, eu fiz alguns destaques no sentido da provocação mesmo. O primeiro é, no Brasil não há índios. E aí eu quero destacar 2 pontos, inicialmente, que vocês vão ver o termo índio muito presente, inclusive nas literaturas produzidas pelos autores e autoras indígenas. E aí alguns perguntam, né? Mas não pode falar índio? Não é o ideal falar índio, mas os próprios indígenas, muitas das vezes, pontuam o termo índio. E aí tem 2 questões. A primeira é, o indígena, quando ele se autodenomina índio, ele não nega a subjetividade dele, ou seja, ele reconhece que no Brasil, atualmente, há aproximadamente 305 povos, com 274 línguas, que têm seus movimentos de cultura próprios, que têm os seus códigos, seus meios próprios. Então, quando ele se autodenomina, se autoafirma, digamos assim, índio, ele reconhece toda essa especificidade. E o termo índio, num período histórico que a gente tinha a integração, ou seja, foi um período que representou esse índio, entre aspas, sendo envolvido pela formação do povo brasileiro, você, sendo um indígena que passa a trabalhar e sai da sua aldeia, você não seria mais considerado índio, digamos assim. A gente vai poder conversar um pouco mais adiante. Então, naquele momento histórico, né, principalmente ali no período da ditadura militar, foi importante essa autoafirmação indígena para dizer, estamos aqui, temos direito às terras, nos organizamos, nos articulamos com outros povos. Então, esse termo índio, ele é bem diferente de quando uma pessoa não indígena, e que não tem compromisso com a causa indígena, pontua o termo índio. Porque, normalmente, quando esse não indígena cita esse termo, ele está se referindo a um indígena que só tem na Amazônia, que só usa roupa tradicional, que só fala tupi, ou seja, ele nega outras formas de existências. E muito dentro da lógica da figura do índio que está em atraso. A figura do índio que, se tem um celular, por exemplo, deixa de ser indígena. Que está na cidade, deixa de ser indígena. E até hoje me perguntam muito isso. Mas você mora na cidade, você mora no Rio de Janeiro, mas você faz doutorado? Mas como que é isso? Então a gente vê como que o outro, ainda no momento presente, ele continua inscrevendo, fazendo essas tentativas de dizer quem é esse sujeito indígena. E aí a gente passa para o outro ponto, né, que fala sobre o descobrimento. Como eu já disse anteriormente, não se descobre um território com nações, com formas de organizações próprias, com modos de vida, com espiritualidades, com as suas formas de organização mesmo. Então, o que houve nesse território, nessas terras, foi genocídio, epistemicídio, glotocídio, tentativas, porque a gente sabe que a resistência ela reverbera hoje porque ela sempre existiu. Mas não tem como a gente pensar que não aconteceu uma sequência de violências. O termo tribo, aqui no Brasil, ele também ele assume um contexto muito próximo ao índio. Porque se o índio, ele normalmente, né, pelo não indígena, ele vai representar esse sujeito que está em atraso, esse sujeito que é selvagem. Aliás, nem esse sujeito, porque por muito tempo os indígenas foram considerados como sem alma, que precisavam de um rei, que precisavam de um deus, que precisavam de educação. Quando a gente fala o termo tribo, se aproxima desse que é selvagem, deste que é tribal, deste que é atrasado. Em outros
em outras localidades, esse termo tribo ele não assume, digamos assim, esse caráter. Mas, conforme o referencial teórico formado por autores e autoras indígenas, como Daniel Munduruku, como a Graça Graúna, a Trudoado Rico, e tem outros autores também que não são indígenas, como a Genice Thiel, esse termo tribo ele deve ser repensado e usado, por exemplo, o termo etnia, o termo comunidade, o termo aldeia, quando a gente quer se referir tanto ao povo, que pode ser etnia, quanto à localidade, comunidade. E esse termo tribo ele tem que ser também repensado e superado. O folclore também, eu estou falando de forma um pouco mais geral, mas é claro que se vocês tiverem perguntas e quiserem pontuar aqui também, tá? O termo folclore, ele é bem interessante dentro dessa perspectiva da literatura indígena, porque quando a gente pensa no racismo, ele não opera, entre aspas, só no corpo, ele opera também nas espiritualidades. E é justamente isso que acontece quando uma história tradicional, quando uma narrativa tradicional que é presente ali para um determinado povo ou para mais de um povo é colocada como folclore. Porque nas histórias que são consideradas hegemônicas, né, elas não são consideradas folclore, elas são ali consolidadas, elas são verdadeiras. Agora, quando a gente tem uma história indígena que traz essa cosmovisão indígena, ela muitas das vezes é considerada como folclore. Então, como que esse racismo, como esse olhar para o indígena, como um sujeito que é inferior, como esse povo que é inferior, ele opera de diversas formas. E aí tem uma pergunta muito interessante, né? Na verdade, esse ponto 5, né? Que muitas pessoas acreditam que os índios, né? Dentro dessa lógica do índio. O índio, eles são, no caso, os primeiros brasileiros. E aí a gente costuma dizer que nós fomos os últimos. Porque se a gente pensar nos nossos direitos, somente na Constituição Federal de 88, que primeiros brasileiros nós somos? Até então, antes da Constituição Federal de 88, nós estávamos no período da integração, como eu disse anteriormente, ou seja, o indígena que saísse da sua aldeia, que fosse obrigado a sair da sua aldeia e fosse trabalhar em outro local, que aprendesse o português, que fosse ao encontro de religião que não era a dele, da espiritualidade que não era dele, era considerado somente um brasileiro, porque nós estávamos dentro de uma perspectiva da evolução. Então, ele sai daquele estágio do bárbaro e aí ele começa a evoluir, ele começaria a evoluir, até que ele deixaria de ser indígena. E a Constituição Federal de 88 ela tem um papel tão importante que ela garante a cidadania brasileira ao indígena, garantindo também a identidade dele. Então, é com a Constituição Federal que, por exemplo, Ailton Krenak, ele não só é um cidadão brasileiro, como ele garante a identidade Krenak, a língua, a forma de viver, ele pode publicar e ele pode se autoafirmar coletivamente que ele é indígena. Então, assim, a Constituição Federal de 88 marca um momento que é extremamente celebrado e ele é fruto de um movimento indígena anterior, que foi entre 1970 e 1990, anterior, na verdade, né? Só que os autores pontuam essas décadas de maneira mais intensa. Pode passar, por favor? E aí a gente chega um pouquinho aqui, né, no movimento indígena brasileiro, que eu já pontuei um pouco, mas eu gostaria de passar, assim, com vocês, primeiro, o paradigma que eu sempre travo para poder falar, que é extrema nacionalista. E aí esse paradigma, o referencial teórico, né, como eu já citei, explicita desde a chegada dos invasores aqui nessas terras, em que foi que marca o genocídio, essa sequência de violências, porque até então a figura do índio era ameaçadora, seria ameaçadora, precisavam de um rei, precisavam de leis, precisavam de uma religião, e aí essa morte insere que, até então, seria perdoada por Deus a partir da Igreja Católica.
Então, a gente vê essa sequência de violências, e nós tínhamos mais de 1.000 povos até então. Hoje, nós temos aproximadamente 305. Então, só daí a gente consegue pensar a proporção que ainda é respingada, na verdade, atingida até hoje. E aí, adiante, nós temos o paradigma integracionista. Eu vi que alguém comentou aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu não sei onde entra aqui mensagens, peraí. Alguém comentou da Eliane Potiguara, sim, exatamente, a Eliane Potiguara, o Ayrton Krenak, o Marcos Terena, né, são alguns dos nomes, né, dos jovens até então que se articularam naquele momento e também se articularam com universidades, por exemplo, e outras instituições. E aí, só um pouquinho que eu vou desligar só para eu tossir, só um instante. Desculpa. E aí nós temos o paradigma da integração, né, como já dito, dentro dessa lógica que os indígenas eles evoluiriam e chegariam dentro do adequado nessa formação do povo brasileiro. E aí é nesse paradigma da integração que nós destacamos os autores como José de Alencar, Gonçalves Dias, que inscreviam e escreviam esses, até então, índios na literatura brasileira, porque é justamente essa formação da identidade do que seria o povo brasileiro que estava em jogo. Então, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade da leitura, de conhecer essas obras, mas essa figura do índio, nessa literatura, ela aparece como bárbaro, ora como herói, ora como cavaleiro medieval, dentro de uma perspectiva muito romântica. Então, a gente tem essa figura do índio, que ela aparece nesse período e anteriormente, escrita pelo outro. Então, se a gente encontra ainda hoje literaturas que têm essa ideia, a gente pode pensar que isso foi construído. Eu acho que um dos grandes pontos para a gente pensar hoje e nas outras experiências de vocês é que o que a gente tem hoje, o que a gente segue resistindo, ela é simplesmente fruto de uma questão histórica, ela é estrutural. E aí nós chegamos nesse último ponto, né? Indígenas em movimento. E aí nós temos esses jovens até então, inclusive tem uma história bem interessante do Ayrton Krenak, que ele fala que eles começaram a jogar futebol, ele e outros jovens indígenas, e aí nessas partidas eles começavam também a falar dos problemas comuns das suas comunidades, né, das suas aldeias. E aí eles começaram a perceber como que tanta coisa era comum, ainda que em povos diferentes, com modos de vidas diferentes. E eles se articulam também com estudantes, com instituições, e foi, junto com outras pautas que estavam reverberando, né, diante da ditadura militar, como que isso foi sendo construído e como que isso também ocasiona nesses direitos na Constituição Federal de 88. Pode passar, por favor. E aí, se vocês quiserem pontuar, fiquem à vontade. E aí eu trouxe algumas capas de livros, né, para que vocês possam ver do que eu falei anteriormente, né, dos autores. Primeiro, nós temos ali O Guarani, do José de Alencar, que representa essa literatura indianista. Então, a literatura indianista é essa literatura que ela foi pensada e intensificada nessa formação do que seria um povo brasileiro. Então, a gente tem esses autores desse período romântico que trazem essa figura do índio, né, nessa perspectiva do selvagem, nessa perspectiva estereotipada, romântica, que ele superaria ser índio e passaria a ser um cidadão brasileiro, e muitos outros livros. E aí nós temos ainda, dentro dessa perspectiva da integração, a literatura indigenista, que ela é muito comum ser encontrada ainda hoje, mas há dois movimentos assim que eu também considero importantes para destacar. O primeiro é que a literatura indigenista,
ela pode ter, sim, compromisso com os povos indígenas, e muitas têm. Nós temos o Darcy Ribeiro, não sei se vocês, alunos, conhecem os textos do Darcy Ribeiro, mas ele representa uma figura importante em defesa dos povos indígenas. Só que, dentro dessa perspectiva do livro do Darcy Ribeiro, o indígena, ele não aparece numa perspectiva desrespeitosa, como do José de Alencar e de outros autores, porém, esse indígena, ele não é o narrador, ele é o informante. Então, outros pesquisadores, sem ser o Darcy Ribeiro, ele muitas das vezes iam até esses territórios e continuam indo, dialogam com os sujeitos e povos indígenas, fazem aproximações, tem uma aproximação de fato no sentido da pauta, mas quem assina esse livro não é o indígena. Quem é o autor desse livro não é o indígena, e sim o não indígena. Então, esse é um dos pontos dessa literatura indigenista. Mas nós temos também literaturas indigenistas, ou seja, literatura que tem a temática indígena, mas não é escrita por autor indígena, que continuam não tendo compromisso com os sujeitos e povos indígenas. Os nomes, eles são bem parecidos, né, mas a gente pode fazer essa diferença pensando no período histórico. Né? A literatura indigenista ela tem muita força. E não quer dizer que sejam livros que não tenham qualidade. Né? E aí, dialogando também com os professores, com as professoras aqui, a gente tem a Fundação Nacional do Livro, a FINILIG, né? que anualmente, eu acredito, fazem a seleção dos livros, e esses livros têm critérios de qualidade. Então, tem essas literaturas que carregam a temática indígena, mas não foram escritos por indígenas, mas não deixam de ser livros que foram classificados como livros de qualidade. A questão toda que a gente pontua, que eu vou falar no próximo slide, é a valorização dos livros que são produzidos, né, que foram pensados e escritos por autores e por autoras indígenas. Pode passar, por favor? E aí a gente chega na literatura indígena. Alguém quer falar um pouquinho, se já ouviu falar em literatura indígena, o que pensa ser a literatura indígena? Só para a gente poder construir mesmo, pode ser só uma palavra, se já ouviu, se não, podem ficar à vontade. Bom, eu vou me manifestar, mas, olha, qualquer aluno pode falar bem francamente, né? A ideia do folclore é muito presente, né, Karina? Ao longo do tempo, isso a gente não pode negar. É tudo como muito peculiar, muito curioso também. Isso é o que nos chega ao longo do tempo. Eu fico bem tocada no momento, porque literatura afrodescendente e literatura indígena estão, no momento, sendo colocadas para a sociedade, na escola, em diferentes grupos, com maior crítica e com maior consciência do lugar de fala de quem escreve realmente. Então, a gente está num momento de abertura muito significativo, mas que ainda, né, precisa evoluir, precisa se expandir. Acho que é isso. Não sei se algum aluno quer falar. Lembrando que vocês podem pontuar, né, a qualquer momento que vocês desejarem. E aí, essa literatura indígena, ela, de fato, se aproxima com muito que a gente conhece, ou talvez não, mas é a literatura que foi e que é produzida por um sujeito indígena. Então, não existe literatura indígena que não seja aquela que um autor indígena escreveu. Então, é de acordo com a cosmovisão indígena, com essa experiência carnal, a experiência ancestral, experiência de sujeito e povo. Ou seja, é todo um coletivo que quem não é indígena não tem. Então, a gente tem o Daniel Munduruku, o Cristino Apixana, a Aurita Tabajara, Eduardo Rico e tantos outros autores e autoras indígenas. Aproximadamente, nós temos atualmente 60 escritores indígenas. É um número ainda relativamente reduzido, mas é um número muito grande diante
das violências e do período que é muito recente, né? Se a gente pensa na Constituição Federal de 88. Vocês lembram que nós conversamos sobre essa cidadania brasileira e a garantia da identidade indígena? Então, nós tínhamos a Eliane Potiguara, que ela já escrevia poemas, mas ali dentro daquele contexto da década de 70 e outros textos que ela escrevia, ali eles eram considerados como literatura brasileira, já que nós não tínhamos essa identidade indígena garantida. A literatura indígena mesmo, ela nasce a partir desses direitos inscritos na Constituição Federal de 88, e ela nasce para a sociedade nacional com mais força a partir de 1990. Então, assim, é muito recente essa literatura indígena. E também diferenciar um pouco, embora elas sejam complementares e elas se misturem de alguma forma, a literatura indígena da literatura indígena brasileira contemporânea. A literatura indígena brasileira contemporânea, ela é o livro, é o objeto-livro, que os sujeitos indígenas escrevem, que publicam, que circulam, que estão aí nas livrarias, nas escolas. E a literatura indígena, ela já tem um sentido mais amplo, que inclusive o Daniel e outros autores também pontuam. Ela tem um sentido de cultura, ou seja, a literatura indígena, ela compreende ao texto escrito, aos cantos, às danças, às cestarias, aos contos. Então, é essa literatura que, inclusive, os bebês, né, quando a gente conversa com professores, né, da educação infantil, eles já vão ali pensar na aproximação dessas crianças desde a creche, desde a pré-escola. E que, é claro que ela continua até a nossa vida adulta e sempre, né? E ela carrega de forma muito forte essa performance. Porque o livro, né, eu até separei aqui um livro que eu vou mostrar para vocês depois. Esse aqui se chama Nossas Artérias, Nossas Raízes, que é um livro publicado pela Aldeia Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, no bairro Maracanã. É bem ao lado do estádio Maracanã, só que poucas pessoas cariocas aqui conhecem, inclusive. Em parceria com a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, foi lançado, deve ter uns 15 dias, mais ou menos. Então, assim, esse objeto-livro, quando a gente pensa na literatura indígena, ao mesmo tempo que ele tem essa importância no sentido político, ele também tem uma importância muito forte no sentido de circulação, porque esse livro está aqui comigo, aí alguém que tem aí um livro igual a esse também vai ler, uma pessoa fora do Brasil também vai ler. Então, como que é importante essa circulação dessas literaturas? Agora, quando a gente pensa na performance, ela se concentra muito mais quando um autor indígena vai a algum lugar. Então, é muito diferente eu fazer a leitura de um canto guajajara num livro, como se o Urutau e a Potira fossem até a escola para que eles mesmos cantem e dancem e levem as suas performances. E aí, o primeiro ponto, né? Alguém comentou aqui, é porque no meu celular parece bem pequeno, aí deixa eu clicar aqui. O Sandro comentou, né, que basta verificar o próprio significado da palavra Maracanã. Exatamente, né? E como que a resistência nessa aldeia, ela é muito forte, né? Só rapidamente abrindo um parêntese. Essa aldeia Maracanã, ela é uma aldeia multiétnica, ou seja, tem povos de diversas etnias. E normalmente são famílias, são jovens que vêm para a cidade aqui do Rio de Janeiro. Muitos deles vão estudar na UERJ, que é praticamente em frente à aldeia Maracanã, e precisam de um lugar para dormir, para morar. Só que essa aldeia ainda não ela não é reconhecida como uma aldeia indígena, não é demarcada. Então, a gente tem tido uma sequência de violências enfrentadas por deputados que passam na grade, ameaçam, invasões de fato, como aconteceu em 2013, que muitos indígenas, inclusive, foram violentados e alguns tiveram que sair da aldeia, mas seguimos na resistência e com o apoio também de pessoas não indígenas como estudantes. Por isso também que é muito importante
e é um encontro assim que eu fico sempre muito feliz de conversar com vocês, porque eu acredito que seja uma sementinha assim, né, para a gente pensar. O Daniel Munduruku, ele tem um livro, é que meus livros estão aqui do meu lado, mas achei. Ele tem esse daqui que se chama Catando Piolhos, Contando Histórias, que é um livro classificado como literatura infanto-juvenil. Mas a literatura indígena, ela é tão potente que ela dialoga com o sujeito independente da idade. Então, assim, de maneira breve, esse catando piolhos, ele tem uma questão de metáfora muito forte, né? Que esse catar piolho é o mesmo do que colocar piolhos, que seriam ideias, né? E aí eu acredito muito nessa perspectiva do diálogo, em que os avós, os velhos, né, como no caso aqui no livro, eles têm de conversar, né, de pensar essas experiências que são coletivas com os mais novos. Então, né, que bacana se nesse encontro alguns piolhos começarem a andar por aí. No final eu posso indicar mais alguns livros para vocês, mas pontuando, né, que a literatura indígena, ela tanto tem esse sentido amplo de cultura, quanto ela é esse objeto livro, é essa escrita indígena que ela nasce para a sociedade nacional a partir dos anos 1990. E aí, vou contextualizar um pouco como que foi essa pesquisa do mestrado, que tem relação com esse outro ponto. Em 2019, eu passei para o mestrado, e aí eu atrasei um pouco para terminar por conta da pandemia e de tantas outras questões, mas inicialmente o trabalho, assim, o campo, seria em alguma escola aqui do Rio de Janeiro municipal, em que eu conseguisse conversar com os professores e com as crianças e, a partir disso, desenvolver um trabalho. Só que com a pandemia, claro que ficou impossível, né? E aí pensei com a minha orientadora de como faríamos esse trabalho, porque a partir dessa notícia, né, da pandemia, eu acho que nenhum de nós, não sei, pelo menos a maioria talvez não soubesse da proporção que isso tomaria. E aí, depois que percebemos que por um bom tempo não poderíamos ir ao encontro das crianças, dos professores, eu pensei na criação desse Instagram, que justamente foi falado aqui no início da apresentação. E aí eu conversei com alguns autores indígenas por meio de lives, como o Daniel Munduruku, o Ayrton Krenak, a Aline Pachamama, e alguns outros também. Foram 10 autores e autoras, mais ou menos. Desculpa. E aí, o objetivo central do trabalho era compreender como que esses autores e autoras indígenas observam e compreendem essa literatura indígena. É claro que nós já tínhamos muitas questões na teoria indígena e também em livros produzidos por não indígenas. Só que como que essa palavra, né, do indígena, nessa conversa, pode também dialogar com o texto já escrito? E aí, falando em palavra, é bom destacar que a literatura indígena, ela nasce na oralidade, que ela sobreviveu diante de tantos séculos de violências, e que ela vai para o escrito, digamos assim, em diversos pontos, desde a reivindicação, né, dessas escritas que não foram feitas por autores indígenas diante de tantos séculos, ou seja, é uma forma de revisitar esses escritos, de dizer que não foi assim que aconteceu, dessa expressão indígena, desse orgulho indígena. Então a gente tem a Eliane Potiguara, por exemplo, que traz essa poética muito forte do orgulho do povo. Então a literatura indígena, ela tem diversos movimentos, não só do pertencimento, do orgulho, mas também da luta, dessa correção bibliográfica, do que seria. Ela nasce na oralidade e ela sobrevive diante de todos esses séculos. Desculpa, pessoal. Pode passar, por favor. E aí eu destaquei 2 autores, né, que conversaram comigo, Daniel Munduruku e o Tiago Haki. O Daniel, ele diz que a literatura indígena é demarcadora de território simbólico, de onde sujeitos indígenas escrevem a partir de um pertencimento, a partir de um lugar. Então, novamente, né, como que essa literatura, ela demarca um lugar simbólico, né, porque se a gente luta por essa demarcação da terra,
o livro, essa escrita alfabética, ela também precisa ser demarcada justamente para ir de encontro mesmo com tudo que nós já tivemos acesso, ou nós, assim, quando eu digo, coletivamente, né, por escritores que não tinham compromisso com as pautas indígenas. E aí, Tiago Haki, ele fala, né, uma questão também importante, que hoje a literatura indígena ela tem formatos diferentes, ou seja, não só recontos de histórias tradicionais, mas também criações próprias. Inclusive, tem autores e autoras indígenas que escrevem ficções, por exemplo. E algo interessante, que eu trabalho, sou professora de biblioteca, e eu ouvi uma conversa, né, e participei dessa conversa, dizendo assim, mas olha, esse livro aqui do Daniel Munduruku, que se eu não me engano era O Olho Bom do Menino, é um livro que ele publicou, deve ter acho que tem uns 2 anos, mais ou menos, 3. Mas esse livro aqui, ele não traz a perspectiva, não traz a temática indígena, então acho que ele não é literatura indígena. E, na verdade, ele não deixa de ser uma literatura indígena, porque, embora ele não dialogue de forma direta com a temática, né, da literatura indígena, mas ele tem a cosmovisão indígena porque foi produzida por autor indígena. Né? Então, isso é importante. E nos livros, né, nós temos que tem esse processo, né, dessas categorias, se é literatura infantil, se é literatura infanto-juvenil, mas, na verdade, essas literaturas, e alguns autores também pontuam isso, é que esses autores eles não escrevem para crianças, eles escrevem para as infâncias das pessoas. Como que isso é bonito? Porque na minha infância eu não tive acesso à literatura que humaniza os povos indígenas. Né? Eu não tive contato com essa literatura que traz a faceta humana dos parentes. Eu tive contato com a literatura indígena que me marginalizou, com a literatura indígena que não me deixou querer ser indígena durante tantos anos da minha vida. E aí, por isso que eu pontuo que a literatura indígena, ela traz esse lugar, né, esse meu lugar de volta para casa. E o Tiago Haki, o Tiago Haki não, o Cacá Verá, ele também já fala sobre essa perspectiva dessas literaturas serem categorizadas como literatura infantil ou juvenil, e ele diz que talvez sim, porque ele acredita que as crianças, que os mais jovens, tenham maior facilidade, né, já que estariam com menos preconceitos, já que poderiam construir uma relação com a literatura indígena, digamos assim, um pouco mais fácil. Então, a gente tem diferentes perspectivas desses autores, dessas autoras indígenas. Pode passar, por favor? E aí a gente tem a Graça Graúna, né, que eu pontuei no início, que ela diz que a literatura indígena é um dos caminhos do respeito à nossa diversidade, pois ela é capaz de ordenar e organizar sentimentos, visões de mundo e desenvolver consciências. De fato, esse nosso encontro, e aí eu quero também parabenizar os professores aqui, é uma possibilidade de conhecermos a ponta, né, claro, né, ainda vão ter muitos diálogos nas experiências de vocês dentro e fora da escola, mas essa possibilidade de conhecer algumas temáticas, né, de forma especial com a literatura indígena. E a partir do momento que a gente conhece, até essa questão da empatia, ela começa ela é atravessada de fato, porque aquilo que eu conheço, eu consigo dialogar melhor, eu consigo repensar do que se fosse o contrário, do que se eu não conhecesse, por exemplo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a Lei 11.645 de 2008. Eu acho que é o próximo slide. Pode passar, por favor. E aí, essa Lei 11.645 de 2008, ela foi proposta por uma... Eu esqueci o nome dela, mas era do PT de São Paulo, em 2003. Mas ela, de fato, só foi instituída em 2008. Antes disso, na verdade, né, com a publicação de autores e de autoras indígenas, as editoras começaram a crescer o interesse, né, porque também uma coisa importante para a gente pontuar infelizmente, tem muitos parentes, né, e aí quando eu falo parentes,
eu gosto de justificar sempre, né? Para o indígena, um outro indígena ele é um parente, independente se ele é ou não da mesma etnia, porque nós temos pautas comuns, também somos guardiões da terra e outras questões também. Tá? Então, quando eu falo parente, é dentro dessa perspectiva. Inclusive, algo que eu não comentei no início, né, é que dentro de uma aldeia indígena, a criança, ela, claro que ela conhece, né, o pai, a mãe. É claro, não, porque depende das etnias, né? Eu não conheço todas elas, mas das que eu conheço, ela conhece sim, ela sabe quem é a figura da mãe, a figura do pai, mas ela é uma criança da comunidade. Então, é uma criança que ela é cuidada e celebrada de forma coletiva. E aí eu gosto muito também de comparar a escola como uma aldeia, não na perspectiva romântica, né? Eu sou professora, inclusive eu tenho muitas críticas com relação a certas questões, enfim, né, que perpassam a escola. Mas é nessa perspectiva de pensar esse aluno, na perspectiva de pensar a criança. E aí essa lei 11.645 de 2008, ela fomenta ainda mais editais, ela fomenta a publicação de autores e autoras indígenas. Infelizmente, tem autores que ainda hoje não conseguem publicar, porque isso esbarra também em outras questões. E aí o Daniel Munduruku tem uma questão muito bacana, que em 2004, a partir de um livro chamado Meu Avô Apolinário, que ele foi premiado pela Unesco, a Finilige, que é a Fundação Nacional do Livro, cria uma parceria com ele. Só um instante. E aí, o que acontece? Com essa parceria, é criado o Encontro dos Autores Indígenas aqui no Rio de Janeiro, e é criado também o concurso Curumim e o concurso Tamoios. O que isso quer dizer? Esse encontro é um momento, né, como o nome já indica, de encontro desses autores, dessas autoras indígenas. Lá atrás a gente conversou do movimento indígena, que eles se encontravam para jogar futebol e para outras atividades juntos. E nesse encontro dos autores, eles têm essa oportunidade, né, de se encontrar pessoalmente, de discutir questões importantes, pautas. E, além disso, esses dois concursos. O concurso Tamoios, ele tem o objetivo de que outros autores indígenas sejam descobertos, ou seja, um concurso que acontece de forma anual. Então, os indígenas se inscrevem, enviam seus textos, e aí é feito um ranking, né? O primeiro lugar publica um livro. Então, imaginem que coisa potente que é. Uma iniciativa que vem de uma parceria, mas de uma pessoa indígena, de um autor indígena de destaque, que no caso é o Daniel Munduruku, e essa oportunidade para jovens e não jovens que, de repente, teriam uma maior dificuldade de publicação, de visibilidade até, para que possam publicar esses livros. Nós temos vários autores que, assim, começaram a publicar de maneira mais intensa. E tem um concurso Curumim, que é um concurso que eu não sei de muita informação dele, mas ele é para professores que que desenvolvem projetos com os alunos, eu não sei se em âmbito municipal, estadual, federal, não sei, mas eles também enviam para a Finilige, digamos assim, do que seria esse trabalho, como que foi desenvolvido, como que foi pensado com as crianças. E aí um desses trabalhos é eleito, e aí ganham cestas de livros, também participam de um desses encontros com os autores indígenas. Enfim, assim, são questões muito importantes que pensam não só nessa aproximação desses autores que já publicam, como também em novos autores indígenas e também nessa fomentação de professores e de professoras que tratam dessa temática indígena com os alunos. E aí, isso em 2004, antes da lei, né, 11.645 de 2008, esse encontro ele já existe. Eu acredito que esse ano esse encontro seja presencial. O último encontro que eu participei, eu não sou escritora, mas eu já participei como pesquisadora, foi em 2019. Só um pouquinho. Peço desculpas, tá? E aí, no ano de 2020,
até agora, esses encontros eles foram feitos de maneira remota. Aí o Sandro ele comentou, né, que tem uma coleção, deixa eu tentar abrir aqui. E isso, tem Betá, muito interessante. Tem a Ayrton Krenak, que ela está mostrando aqui. Eu não sei se vocês conhecem, todos vocês conhecem essa coleção, mas é uma coleção super importante. Inclusive, é bem difícil de conseguir encontrar agora. Eu acho que eu tenho só de forma digital. Enfim, e aí, em 2008, nós temos a lei. Essa lei, ela trata da obrigatoriedade do ensino das temáticas indígenas por todo o currículo escolar. E aí ele tem uma ênfase maior em história, literatura, e história, literatura... Agora eu esqueci. Alguns de vocês podem me lembrar, por favor? Artes, isso. Obrigada. Muita coisa. E aí ela não se estende para a educação infantil. Mas para a educação infantil existem as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é um documento, no caso, que trata da importância, né? Eu vou usar o termo do documento, que é a apropriação, a necessidade de apropriação das crianças da educação infantil das culturas indígenas. Então, embora essa lei ela não se estenda para a educação infantil, mas tem a existência, né, dessas diretrizes que tratam também dessa aproximação. E aí eu sei que não é o caso, mas como que aqui não é educação infantil, né? Mas como que essa literatura indígena, no sentido amplo e no sentido também do livro, né, da escrita alfabética, ela também vai ao encontro dessas crianças menores. E como que a literatura indígena, ao encontro da Lei 11.645 de 2008, também assume um caráter amplo, porque ao mesmo tempo que vocês conhecem e dialogam e podem conhecer ainda mais esses textos escritos por autores indígenas, é também se aproximar de uma aldeia, de repente, ou então alguma liderança conseguir alcançar a escola, uma conversa como nós temos aqui nesse momento, uma cestaria, música, enfim, é muito rico, né? É muito amplo como que essas diferentes expressões, né? Como que essas diferentes linguagens, elas entram também na escola. E aí a importância dessa lei é justamente dessa responsabilização do Estado, né? Dessa garantia. Só que a gente sabe também que isso depende de políticas públicas, né? Que até eu pontuei aqui, né? Que a existência da lei por si só, infelizmente, né, ela não resulta necessariamente na sua execução. É necessário políticas públicas. E aí, na monografia de final de curso, que foi em 2018, eu tratei do Programa Nacional de Biblioteca da Escola, que foi o PNBR, inclusive foi encerrado. E aí, pode passar, por favor, que eu acho que está no outro slide. Tá aí embaixo, né? Que foi um programa que selecionava e distribuía literaturas para as escolas, né? Escolas que estavam cadastradas no censo escolar. E nesse trabalho, né, de final de curso, eu observei que, mesmo diante de uma lei, eu fiz um recorte dos anos de 2008 até o ano de 2014, que foi quando o programa passou por uma instabilidade, mesmo diante da existência de uma lei, pouquíssimas literaturas indígenas foram selecionadas e distribuídas às escolas. E aí eu até assim me antecipei, né? Eu não procurei, em princípio eu nem procurei por literatura indígena, eu procurei por literatura indigenista, ou literatura com temática indígena. O número já era reduzido. E quando eu vi nessa listagem que já era reduzida, qual que era a literatura indígena e qual que não era, o número ele era ainda mais reduzido. E aí, ao final do trabalho, eu vi que 3%, mais ou menos, representavam a literatura indígena. E aí eu não fiz... eu não observei as listas anteriores a 2008, mas talvez, se eu tivesse tido essa observação anterior a 2008, nem sei se eu encontraria alguma literatura indígena. E tem autores que são muito conhecidos e respeitados, e são grandes mestres para mim, como o Daniel Munduruku e outros, mas é importante a gente conhecer outros autores indígenas também, não só pelo sentido
de cobrar dessas editoras, né, que publiquem e que essas livrarias tenham outros títulos, mas quando a gente conhece um autor indígena, quando a gente conhece autores indígenas de diferentes regiões do Brasil, a gente tem a oportunidade de não só conhecer a escrita do autor, mas também o povo, e mais do que o povo, de conhecer Brasis, né, nessa diversidade que ele é de fato. Então, quando a gente conhece a Aurita Tabajara, a gente conhece um pouco do povo Tabajara, da localidade que esse povo é. E aí é importante destacar que esses livros eles podem ser tanto literários, como eles podem ter um caráter híbrido, digamos assim, né? Ele pode ter um caráter informativo, e diante dessa diversidade que nós temos nesses títulos, é importante conhecer e ver como esses povos eles são diferentes. Eles têm ali conversas, é claro, mas eles são diferentes, justamente porque não adianta tanto a gente usar o termo indígena para não usar o termo índio, se a gente continua entendendo esses povos como povos iguais. Então, é importante, é essencial saber que são povos que têm suas maneiras próprias de vivência, de existência, de compreensão. E aí a gente chega um pouco na educação. Eu vou continuar nesse slide, mas só para abrir também um parêntese que eu acredito que vai um pouco ao encontro, né? Da mesma forma que a gente tem essa literatura indígena, a gente tem também algumas diferenciações no sentido da escola. A gente tem a educação indígena, a educação escolar indígena e a educação de temática indígena. E como que isso se diferencia, né? A educação indígena é a educação que a criança, o jovem, ele aprende na vivência com os mais velhos, ele aprende na aldeia. São formas ali que se caracterizam também nos rituais, quando ele conhece as ervas. Então, é essa educação que se dá na experiência ali de aldeia. A educação escolar indígena é a educação que eles tiveram, esses sujeitos que vivem nas comunidades, nas aldeias, tiveram direito a partir da Constituição Federal de 88, ou seja, é uma educação que tem especificidades. Então, ela funciona também a partir do calendário da natureza, das estações do ano, digamos assim. É a educação que valoriza a língua materna, que valoriza ou deveria valorizar os materiais didáticos daquele povo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta, assim, não é que não adiante, mas não é o ideal, por exemplo, que a União faça repasse de um material do povo Pataxó, no caso do meu, para o povo Macuxi. É importante que as crianças, é claro, conheçam outros povos, mas elas têm que ter acesso aos materiais próprios ali do seu povo, porque é uma forma também de orgulho, de identificação delas. E aí, o que muitos professores fazem quando esses materiais não chegam às comunidades? Eles acabam produzindo com as crianças, né? Então, tem professores que produzem livros didáticos ou folhas que têm informações próprias ali do povo. E a educação de temática indígena é a educação que a gente fala, que é da Lei 11.645 de 2008, que ela se dá ali nas escolas que não estão localizadas nas aldeias, que, em princípio, né, não são para crianças indígenas, embora tenham crianças indígenas que muitas das vezes nem reconheçam essa identidade, né, por questões anteriores, mas que elas tratam de temáticas que tocam nesses sujeitos, que tocam nesses povos, por meio da Lei 11.645 de 2008, ou então por conta das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, há essas diferenciações, né? E uma coisa que eu acho que eu sempre fico com essa questão quando eu consigo conversar, principalmente quando é online, né, que a gente não consegue olhar muito bem para todos, é que eu gosto de pontuar algumas questões que eu considero principais, mas a gente não consegue aprofundar tanto, né? Mas eu acho que é legal assim, pontuar questões que fomentem perguntas e outras questões que a gente pode conversar e que vocês possam ter outras experiências. E aí tem o primeiro ponto, né, que eu trato da minha
experiência no curso de pedagogia. Eu entrei em 2014 na UFRJ, e com essa tentativa realmente de entender essa ancestralidade. Na verdade, já tinha essa experiência, né, enquanto eu morei dos 4 aos 6 anos na aldeia localizada na região de Barra Velha, no povo Pataxó. Só que esse trânsito com o Rio de Janeiro e tanta coisa que ficou confusa para mim, essa tentativa de negar essa identidade, que eu chego nessa universidade e, por mais que, como eu já pontuei, que eu não tivesse alguma disciplina que tratasse de forma mais próxima com a temática indígena, só que os diálogos ali fomentados, as questões que eu construí, desconstruí, e esse processo todo que a gente vive também dentro da universidade, essas experiências, me levaram a querer conhecer mais essa ancestralidade, a fazer as pazes com essa identidade. E aí, no primeiro momento, com essa construção da monografia, ao mesmo tempo que tinha essa tentativa pessoal, ela vinha usurpada por uma curiosidade acadêmica, por uma demanda acadêmica, né? Que não deixa de ser, claro, mas era uma ferida ali, que hoje eu sei que é uma ferida coletiva e colonial, né? Por conta de tantas questões que vivemos e continuamos aí na luta, né? Para superar. E aí, essas palestras que eu também já pontuei anteriormente, né? Esses encontros com os professores, com as crianças, com os alunos. E aí, esses encontros, eles eram diversos. Então, desde oficinas para crianças. E aí, é um cuidado muito grande enquanto educadora, né? Porque para a gente não cair dentro da lógica do estereótipo. No meu caso, é um pouco difícil, porque eu sou uma pessoa indígena e tenho tive alguma vivência assim, durante a infância, mas eu digo de maneira geral, né? Da minha infância, não sei na de vocês, né? Mas na minha, por exemplo, mês de abril era terrível, porque eu sabia que eu tinha que ensaiar músicas, que eu tinha que ficar com o meu corpo exposto, né, de alguma forma, e que eu tinha que reafirmar minha identidade a partir do momento em que eu ficava exposta no dia 19 de abril, né? E aí eu falo de uma experiência na minha escola, só que isso foi o quê? Foi início dos anos 2000, então eu não falo de um tempo assim muito anterior, é até relativamente recente, né? Então, são muitas questões que na vida adulta ainda reverberam, né, e reverberaram. E aí, eu falei um pouquinho da monografia de final de curso, né, como que foi, né, esse resultado dessas listas. E aí, em PN, no Programa Nacional de Biblioteca da Escola de 2015, uma questão interessante antes de passar por essa instabilidade, tinha saído um edital indígena, que infelizmente não foi para frente por conta dessa instabilidade no programa. Mas como que seria rico, né, ter essa lista da literatura indígena, assim, imagina, né? Pode passar, por favor. Essa foto foi de um dos encontros com as professoras. Eu não sei se vocês conhecem, mas aqui a gente tem, no Rio de Janeiro, acho que é a maior favela, acho que da América Latina, não sei, mas é a Rocinha, acho que vocês conhecem. E aí nós temos a Biblioteca Parque, que foi um encontro com professores. Lá nós pensamos nessa literatura indígena, ou seja, na literatura que é produzida por autores e por autoras indígenas, e elas contaram também suas vivências, como que essa relação com as crianças, com a literatura indígena, essa relação mais ampla, tanto do livro, né, essa escrita alfabética, quanto também a literatura enquanto cestaria, enquanto brincadeiras também com as crianças, foi bem interessante. E, como eu pontuei, se na formação inicial, muitas das vezes, não tivemos o contato tão próximo como seria o adequado com essas temáticas, na verdade, nem na formação inicial do professor, eu digo da educação básica, né? Questão social que é ainda mais ampla. Mas na formação continuada, a gente tem essa oportunidade de conversar com esses educadores, de pensarem a literatura indígena. Pode passar, por favor. E aí eu deixo uma reflexão final, né, que é urgente
pensar nas contribuições dos sujeitos e povos indígenas na formação, né, do que seria esse povo brasileiro, que ainda é um termo muito contestado por nós, indígenas, por conta de diversos processos, né, na formação do país. Então, a nossa participação e nossa importância na formação religiosa, na formação intelectual, e nos nossos povos, né, que tiveram suas histórias estereotipadas e a nossa diversidade violentada, e ainda vistos como folclore e excluídos do processo histórico brasileiro. E aí, eu acho que agora são as referências, por favor, são as referências, né? Depois vai ser compartilhado o material com vocês, mas eu quero mostrar alguns livros, inclusive alguns eu já mostrei, só vou precisar chegar aqui para um lado um pouco. Esse daqui, esse livro, ele é um livro bilíngue, se chama Cantos e Encantos, e também é um livro que foi publicado em parceria da Aldeia Maracanã com a UERJ. Então, aqui tem os cantos do povo Guajajara, que é muito interessante, com as ilustrações das crianças da aldeia, das crianças e de outras pessoas também da aldeia, mas em maioria crianças. Então, a gente tem uns cantos em português e também na língua materna do povo Guajajara, não sei se vocês conseguem ver. E aí, esse outro livro que eu mostrei para vocês é um livro mais teórico, né? É um livro que se chama Em Nossas Artérias, Nossas Raízes. Esses dois livros, até então, a gente não tem como distribuir, porque não são livros... São livros em parceria também com a prefeitura, então eles não são vendidos. Eles foram impressos, algumas unidades, e aí quem estava no encontro recebeu, mas eu acredito que em breve, pelo menos online, vai poder ter um alcance maior. O Cartão do Piolhos Contando Histórias, que eu também mostrei aqui na minha breve fala. Tem A Queda do Céu, que é um livro bem grosso, e é muito bom da leitura. O professor Sandro também está mostrando dele. Eu não sei se mais alguém está mostrando alguma coisa, mas é porque aqui eu não consigo ver muito. Também o professor Sandro já mostrou, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Dá vontade de mostrar todos, mas são muitos, né? Mas algumas indicações para educadores, né? Esse aqui que é Pele Silenciosa, Pele Sonora, Literatura Indígena em Destaque, que é da Janice Thiel. Ela não é uma mulher indígena, ela é pesquisadora, ela é professora universitária. Eu acho que da Universidade do Rio Grande do Sul, mas eu não tenho certeza. Tem esse livro do Cristino Apichana, O Cão e o Curumim, que também é muito interessante, né? E é um dos exemplos da questão da ficção. Agora, um livro que eu separei, mas eu acabei deixando na aldeia da última vez que eu fui, que é a minha indicação maior para os alunos, que se chama Mundurucando 2, que é do Daniel Munduruku. É um livro muito interessante, se vocês puderem ter acesso, né, na escola ou em outros espaços que vocês puderem fazer a leitura, é um livro muito válido. Traz a questão poética muito forte e uma questão teórica também interessante, mas dentro de uma perspectiva que a gente consegue fazer uma leitura fluida, uma leitura bacana do Daniel Munduruku. Tem o Mundurucando 1 e tem o Mundurucando 2. Eu indico o 2 para início de leitura. Aí aqui a gente também tem... Aí esse aqui eu vou mostrar rapidamente, tá? Alguns. Esse aqui é o Tainô, da Aline Puri, que ele é trilingüe. Então, como que é importante, né? Porque ao mesmo tempo que esses autores, quando publicam um livro bilíngue, trilingüe, como é esse daqui, além deles dialogarem com a sociedade, né, digamos assim, envolvente, né, quem não é indígena, eles conseguem também dialogar com as crianças da própria aldeia. Então, as crianças conseguem fazer a leitura desse livro, desse autor, as crianças que não leem português. Então, é uma forma de valorizar também as crianças e os sujeitos das comunidades, além do livro circular e que outras pessoas também possam conhecê-lo. Esse aqui é A Palavra do Grande Chefe, do Daniel Munduruku. Esse aqui é da Aurita Tabajara, que ela é a primeira cordelista indígena, que se chama Coração na Aldeia, Pés no Mundo. Ele tem um caráter autobiográfico, também muito poético, é um livro também muito interessante. Ela traz, a Aurita Tabajara, alguns conflitos, né,
que ela sofreu no sentido de sair da sua comunidade, que fica no Ceará, se eu não me engano, e aí ela vai para São Paulo, e ela que é uma mulher que está envolvida em diversas pautas, enfim, conta um pouco da experiência dela. Aí eu trouxe para vocês também uma literatura indigenista, aquela literatura que não foi produzida por autor indígena, tá? Aí eu trouxe para vocês olharem, que se chama Um Índio Chamado Esperança. Que esse livro, se eu não me engano, ele também recebeu um prêmio da FINILIST, não lembro qual foi o ano. Aí nós temos as histórias de origem, porque a literatura indígena ela pode ser histórias tradicionais, pode ser em diversos outros caráteres, né, em caráteres diferentes. E esse daqui é uma narrativa tradicional, que é do Tiago Raqui, em que ele conta uma história do povo dele, né, que é o povo Sateré-Maué, da aldeia Sateré-Maué. Esse daqui é do povo Pataxó, né, do povo que eu faço parte, mas, se eu não me engano, é de alguma região de Minas Gerais. Alguns professores da etnia se reuniram para pensar na escrita desse livro. Deixa eu tentar resumir, porque eu sou suspeita, então não quero mostrar todos. Deixa eu tentar resumir. Esse daqui. Esse aqui é muito interessante. Não, esse daqui eu confundi. Peraí, a capa é bem parecida. Tá, eu não achei. Mas esse daqui também é interessante, que é do Nancupé Tupinambá Fucaxó. Ele, se eu não me engano, ele atualmente faz direito, mas ele também tem a formação, ele é jornalista. E como que é interessante, o trabalho de final de curso dele foi um texto jornalístico, que, né, assumiu o caráter de livro, em que ele faz essa desconstrução histórica, né? Então ele pega documentos oficiais ali da época, como que essa política ela vai, como que é o andamento dessas políticas indigenistas e como que ele traz isso no caráter e nas vozes indígenas. Então é um livro também muito válido, tem uma linguagem assim, um pouco mais densa. Deixa eu ver aqui o último. Só um instantinho, pessoal, vou só aqui pro lado para pegar um livro. Enfim, gente, é aquilo, né? Quando a gente quer, não acha. Eu tinha separado, mas esse aqui é o último que eu vou mostrar para vocês, que se chama Tiopai Torran, que é uma narrativa tradicional do povo Pataxó, que justamente, de forma rápida, né, trata de como o povo Pataxó ele foi criado, como que ele foi formado a partir da água. E aí, para fechar a minha fala, eu vou trazer um pouco de uma das últimas vivências que eu tive com o avô, Tiohan, que ele me levava sempre para apreciar a chuva. A chuva ela é sagrada para o povo Pataxó. A gente tem uma relação muito forte com a água, inclusive em momentos assim muito especiais. A chuva ela sempre atravessa em diversos, né? Mas um que eu posso pontuar foi no encontro que eu tive, né, com os parentes, também na minha defesa da dissertação do mestrado. E esse livro ele vai muito ao encontro de uma história que meu avô me contou, que quando chovia, ele fazia questão de irmos para sairmos ali um pouco ali da localização onde ficavam as moradias e juntos nós apreciávamos a chuva, como que ela caía, como que ela se juntava a um pequeno lago. E aí ele dizia que a chuva ela abençoava quem honrava o seu povo. Eu não lembro muito bem com exatidão as palavras, eu tinha por volta de 6 anos, mas era sempre um momento nosso, né? Quando a chuva começava a cair, nós observávamos. E como que na minha inquietação ali de criança, inicialmente, eu ficava com vontade de sair, de subir nas árvores, de brincar com outras crianças, mas com o tempo eu aprendi a escutar essa chuva, como que a nossa relação com seres humanos e não humanos é muito forte. Então, o ser humano, para nós, ele não é mais importante do que um ser não humano. Eles se complementam. A nossa relação ela é muito diferente da relação que se apropria de algo no sentido de predar, né? O Ailton Krenak, inclusive, fala muito disso, né? Dessa predação do tempo, essa predação, né? Quando a gente leva para o contexto da escola, né?
embora com ressalvas, mas dessa predação de um currículo, e dessa nossa necessidade de ocupação no sentido ruim, assim, da palavra, né? Que a gente vê que destrói as florestas, e que nessa breve fala, né, novamente, eu não estou no meu melhor estado, eu até peço desculpas porque em alguns momentos eu tive que interromper, mas que tenha sido uma oportunidade da gente pensar nesses piolhos, né, que correm nas nossas cabeças. Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, meu Instagram está disponível, também posso disponibilizar meu e-mail para vocês. E se vocês tiverem perguntas, né, que eu consiga responder, fiquem à vontade, eu separei esses minutinhos para a gente conversar um pouco. O professor Dorival vai falar, e eu gostaria que algum aluno colocasse algum comentário, se possível, lógico. Vamos lá, Dori. Bom dia de novo, né? Karina, você pontuou essa questão dos dois mundos, vamos dizer assim, o meu e o nosso, né? E você conviveu com esses dois paralelos novinhos. Como foi para você? É uma questão pessoal. Conviver nesses dois mundos, o urbano e o da aldeia. E uma devolução da sua pergunta inicial. Como você vê a cidade, né? Se você vê uma sensação de pertencimento, de respeito, se te representa. Ficam essas duas questões. Para mim foi um trânsito muito difícil, mas eu nasci no Rio de Janeiro. Eu fui para a região de Barra Velha aos 4 anos e fiquei até 6 anos e alguns meses. Então, esse trânsito ele sempre foi muito confuso para mim, porque é como se aqui eu vivesse debaixo de muitas regras, né? Tanto por familiares, por pessoas que moravam próximas a mim. Minha família materna é muito religiosa, é muito tradicional. E quando eu ia para a aldeia, já era... Não é que não existiam regras, mas eu digo regras dentro de uma perspectiva a qual eu estava na cidade, né? E ali eu tinha uma infância que era muito respeitada no sentido amplo, né? No sentido de pensar, no sentido de produzir, no sentido de transitar, de criar, de observar as pessoas mais velhas. Até essa perspectiva do cuidado, né? Muito diferente, né? Aqui na cidade, tudo que eu fazia era extremamente cuidado. Não pode pisar aí, não pode mexer aí, tem que ter cuidado aqui. E na aldeia, o cuidado, ele é muito diferente. Não nesse sentido da criança não poder fazer, mas sim no sentido de ter alguém observando, mas do aprender fazendo, de fato. Então, essa ideia do cuidado, inicialmente, foi algo que, não de maneira muito clara, porque eu era muito nova, mas eu já observava como que as coisas eram impostas, né, em algum momento por familiares aqui na cidade, e como que eu observava, apreciava e tinha tempo. Uma coisa que eu tinha na aldeia era tempo, porque aqui na cidade muito nova, né, já eram aquelas preocupações que inclusive a gente questiona muito, né, sobre creche, de ter trabalhinho em creche para fazer, ou antes do que seria o jardim, né, que foi quando eu fiz essa etapa, né, jardim da infância com trabalhinhos, e lá era totalmente diferente. Então nós tínhamos um momento de sentar em roda, de falar como que foi o dia, das mais velhas terem um cuidado com o nosso cabelo, né, no sentido de piolho mesmo, de alimentação. Era muito comum que a criança mais velha saísse com a criança mais nova, para observar, para procurar até alimento com uma pessoa adulta. A relação com o mais velho é muito diferente, porque enquanto a relação aqui que eu observo, ainda que não de maneira explícita, já que eu era muito nova, mas eu observava já uma desvalorização, porque a gente está dentro dessa lógica do que serve, né, do que produz. E aqui, se a pessoa velha, né, ela não produz mais e infelizmente logo ela não é valorizada, na aldeia é totalmente o contrário. Justamente por ela ser velha, já que nós não temos essa construção do idoso, ela é a pessoa que deve ser mais respeitada, é a pessoa mais sábia da aldeia.
Então, eu destaco a questão do tempo, como a infância era respeitada dessa forma, a educação indígena, que eu pontuei, que é a educação que se dá na relação, no aprendizado com o mais velho, e essa valorização do velho, essa vontade da criança mais velha, da criança mais nova, estar com uma pessoa velha da aldeia, ou até com uma criança que também, só que mais velha. E esse cuidado que ele é coletivo. Então, não era algo muito falado, mas era algo vivido, no sentido em que a criança ela era cuidada por todos, embora ela tivesse ali a figura do avô, no meu caso. E em relação ao pertencimento na cidade, eu tenho, porque a maior parte da minha vida eu estou aqui na cidade, mas tem sido cada vez mais difícil, tanto porque eu ainda me encontro, hoje menos, né? Mas já houve um momento que eu me encontrava num limbo, né? Eu sou o quê? Eu vivo onde exatamente? Eu não penso assim, dessa forma, mas eu vivo aqui. E aí, por uma série de situações, né? Eu, por exemplo, atualmente curso doutorado, então não tenho essa possibilidade nesse momento, e trabalho aqui. Então não tenho essa possibilidade de morar na aldeia, de voltar, por exemplo, né? Como já aconteceu alguns anos atrás. Então, a questão da pandemia também fortaleceu muito essa ideia, né, de quase que salve-se quem puder. Enquanto a gente viu que muitas pessoas, claro que a pandemia foi uma pandemia, né, e os desdobramentos continuam para todas as pessoas, mas a forma que essa pandemia foi vivida foi de forma diferente, né. Então, enquanto eu via meus parentes, né, cada vez numa quantidade maior, né, de óbitos, né, de mortes, eu via uma outra parte privilegiada, que também sofreu, é claro, né, mas que teve uma outra forma de relação. Os direitos, né, que nos foram negados nos últimos 4 anos, fortaleceu isso ainda mais. Então, eu tenho a questão do pertencimento, sim, à cidade, só que é muito comum, assim, por vezes, essa barreira, assim, o não saber lidar muito acontecer. O que fortalece muito é que tem muitos parentes também na cidade. A aldeia Maracanã é uma aldeia próxima à minha casa, relativamente falando. É bem perto, na verdade, da minha casa. Então, é interessante porque quando eu vou para lá, ao mesmo tempo que eu estou do lado do Maracanã, né, que é um estádio enorme, que é muito conhecido, mas parece que eu estou num lugar completamente longe do Rio de Janeiro, longe do trânsito, longe até do perigo, né? Essa sensação, porque é uma forma de... Não é romantizando, né, no sentido do regar, mas é no sentido de voltar para casa, é aquele sentimento do ninho, é o sentimento da segurança, é o sentimento de conversar com os parentes, de nem ver a hora passar, né? Inclusive, tem passado por diversas situações ali na aldeia, por conta do que eu citei anteriormente, mas eu acho que esses momentos de respiros, eles são importantes, no meu caso, que estou longe atualmente do território, né? Mas estou muito próxima de outros parentes que aqui vivem e de outras pessoas que também estão num momento parecido com o meu, no sentido da vida acadêmica, de estarem na cidade, de terem a maior parte das suas vidas aqui, ou aqui no Rio de Janeiro, ou em outra cidade maior. E são nessas questões parecidas e que diferenciam de alguma forma que a gente consegue se fortalecer assim no dia a dia. Amanhã, por exemplo, a gente tem o ciclo sagrado feminino. Então, é onde nós mulheres, né, vamos estar de maneira coletiva na aldeia Maracanã. A Potira, que é uma liderança aqui da aldeia Maracanã, estará conosco, conduzindo todo o ritual. Então, eu sou muito grata porque eu tenho meus parentes aqui no Rio de Janeiro. Em terça-feira, acho que foi terça-feira, dia 8 de março, foi terça? Não lembro. Nós estávamos na Cinelândia, que é um ponto importante aqui na cidade do Rio de Janeiro, e as mulheres de diferentes grupos, né, se mobilizavam, e nós também, mulheres indígenas, estávamos lá marcando presença, não só a presença, como o nosso corpo ali gritando, e essa possibilidade de estar com parentes é o que alivia, né,
essa questão, assim, de estar na cidade muitas das vezes, porque na própria universidade, né, claro que eu sou muito grata e é um espaço aberto que eu tenho, mas nem sempre foi assim, né, alguns anos atrás. E eu tenho encontrado alguns parentes que também estão na universidade. Antes da pandemia, nós fizemos até um coletivo, assim, bem pequeno, com alguns estudantes no bandejão, na fila de bandejão. Não sei se vocês conhecem, com certeza conhecem, né, alunos? E aí a gente começou a conversar, e um conhecia outro, e muitos deles sem essa identidade, assim, pensada, questionada. E aí nós criamos um grupo de estudos. Eu também tenho um grupo no WhatsApp com alguns parentes que também criaram suas páginas de literatura indígena. Então, tem essas possibilidades aqui também. Obrigado, Karina. Olha, Karina, foi muito gostoso ter esse encontro com você. Você trouxe um conhecimento de alguns detalhes, algumas expressões, algumas abordagens que a gente acaba se confundindo mesmo em sala de aula, como professora, que eu preciso aprimorar, né, nesse detalhe, na abordagem. Então, foi muito rico esse encontro, tenho certeza de que os colegas professores também não têm outra visão. E além do seu carisma, né, Karina? Você é uma pessoa que tem uma fala muito gostosa, a gente poderia ficar aqui um tempão mais, mas eu sei que você está com a garganta bem comprometida aí. Então, não sei se algum colega gostaria ainda de colocar, ou se algum aluno gostaria de fazer alguma colocação, para que a gente possa encerrar. Eu queria fazer um print da tela. Quem puder abrir a câmera, eu sei que às vezes não dá para todo mundo abrir. Para eu fazer um print, eu já passo para o Sandro também falar. Aproveito para agradecer o André, que deve estar com uma classe do segundo noturno, acompanhando em sala de aula. Olha, uma aluna colocou, deixe-me ler aqui, sobre a literatura indianista de José de Alencar, em Iracema, apesar de trazer personagens indígenas, a visão retratada é exatamente essa, da romantização, e até mesmo inferioridade do sujeito indígena, quando ele coloca Martim como uma figura de tanto poder, capaz de mudar o rumo da vida de Iracema. Faz essa referência com o processo de colonização também, na visão dela, aluna. Rose, é legal ler o comentário da Ana Júlia também. É bom. Deixa eu voltar. Muito importante, né? E, inclusive, quando eu cursei Ensino Fundamental 1, ele era tido como livro obrigatório para leitura, né? O livro paradidático. Então, como que esse contato, assim, por muitos anos, a obrigatoriedade de ler esse título e tantos outros, né, impacta. Inclusive, obrigada pelo comentário, e foi bem importante comentar sobre, porque sempre vem alguma pergunta, mas o que a gente faz? A gente exclui esse tipo de literatura da escola? E assim, é uma questão que eu penso, tem outros parentes que concordam ou não, tem outras formas de pensar, mas eu penso que diante de um contexto de responsabilidade, é claro, é importante que essas literaturas estejam sim na escola, mas que a literatura indígena esteja com maior força, porque são maneiras de a gente ler, mas ao mesmo tempo fazer contrapontos. Então, se a gente pega Iracema, mas tem também Daniel Munduruku, Cristino Wapichana, Nancupé Tupinambá Fucaxó, é uma possibilidade de conhecer, mas ao mesmo tempo contrapor, e pensar momento histórico, e pensar essa formação do que seria esse povo brasileiro. Então, eu vejo a importância, mas diante de um contexto de questionamento, diante de um contexto de desconstrução e de muito diálogo. Muito legal. Eu vou ler um outro escrito aqui de uma aluna, Ana Júlia Rodrigues Alves. No ano passado, o professor Jack de Artes trabalhou conosco um livro indígena. Tinham vários contos tradicionais e no final fizemos um teatro, cada grupo com um conto. Foi minha primeira relação com a literatura indígena.
Infelizmente, não me recordo do nome do livro, mas o conto do meu grupo foi A Vingança do Companheiro do Fundo. E muito obrigada pela palestra, a Luna colocou. Obrigada, Ana Júlia, né? Uhum. Obrigada, Ana Júlia. Que bacana, né? Foi uma oportunidade, assim, muito importante, que bom, dessa proposta. No meu ensino médio, eu, na verdade, assim, nem lembro de alguma proposta ao encontro, assim, da temática indígena. A única coisa que eu lembro é que nós tivemos uma roda de conversa com um parente, eu não lembro o nome dele mais, isso foi em 2012, faz muito tempo, mas naquele momento foi tão interessante, porque ao mesmo tempo que por dentro eu pulsei, né, no sentido, tem um indígena, tem um parente aqui falando conosco, mas eu já me sentia tão distante, digamos, né, por estar aqui na cidade, por até então não ter tido esse movimento de retorno à aldeia, é um sentimento de solidão, assim, se eu puder resumir, que eu e muitos parentes aqui no Rio de Janeiro, né, à medida em que não se encontram, à medida em que nem conhecem a possibilidade. Eu só fui conhecer a aldeia Maracanã depois de muitos anos. Mas que bom ter essa oportunidade de dialogar também por diferentes disciplinas, né, e contextos. Acho que o Sandro pode falar, então. Só para agradecer a Karina, foi realmente muito elucidativa a sua fala. Acho que os nossos estudantes se sentem instigados a conhecer um pouco mais sobre literatura indígena, que, de resto, é uma literatura de resistência, né? De resistência e que busca cada vez mais ocupar espaços que são absolutamente necessários para que a gente conheça o nosso país, né? Nós poderíamos fazer uma história do Brasil a partir da história dos povos indígenas, e nós não fazemos isso, nós perdemos a chance de conhecer melhor essas culturas, né? Então, eu acho que a gente precisa, e temos nos esforçado, e hoje aprendemos muito, né, com você, temos nos esforçado para que haja uma espécie de letramento étnico, né, um letramento dos povos originários, porque verdadeiramente estamos iniciando esse processo que foi provocado lá atrás por uma lei, né, que já tem aí um tempo, né, e cada vez mais isso é necessário. Acho que os recados que a própria natureza nos dá estão aí, né, e nós temos muito a aprender com todos os povos originários. Vejam, eu estava pensando, né, enquanto você falava, eu lembrei que, por exemplo, eu tenho aqui uma cerâmica dos Baniwa, né, onde eu guardo o quê? Eu guardo um bastão de guaraná, que eu uso regularmente, né, eu ralo, como os indígenas fazem, para tomar com suco, coisas assim, né. Então, a gente esquece que esses povos, eles têm uns saberes e tecnologias próprios, né, da sua existência, que corresponde à sua cosmovisão, não é? E que estão, apesar para além das especificidades e das singularidades entre os povos originários, há algo que une a todos vocês, todos eles, né? Que é a absoluta conexão com o mundo natural. Não é nada que é produzido pelos indígenas é algo que faça mal ao planeta Terra, né? Então, você tem, eventualmente, a arte da cestaria, né? Isso aqui é um tipiti, isso aqui é tecnologia indígena aplicada aos usos da mandioca, por exemplo, né? Há podemos chamar de civilização da mandioca, que remonta a milhares de anos, 10 mil anos, 12 mil anos, não sabemos. Então, queria apenas para marcar aqui também, fazer algumas indicações, né, inspirado pela Karina, uma antologia da literatura indígena, né, uma antologia da literatura indígena, talvez como um primeiro contato, né, com essas criações, com essas cosmovisões, né? E também fiquei muito animado com a sua provocação, né, sobre o quão necessário é recuperar essas histórias de infância na escola, né? Me lembrei aqui de uma publicação também do Daniel Munduruku, Crônicas Indígenas para Rir e Refletir na Escola, né? Nós precisamos fazer isso. Nós temos também uma infância perdida, no sentido de não ter tido contato com essa riqueza
né, de temáticas, de visões, e isso é absolutamente necessário. Então, muito obrigado, Karina, você foi você representa, né, inspiração para nós, e esperamos ampliar, então, esse parentesco, né, de vocês para nós, e de nós, né, acho que a nossa sociedade precisa entender que o Brasil também é indígena, né, e que nós estamos perdendo a oportunidade de aprender cada vez mais com todos vocês. Muito obrigado, e obrigado aos estudantes que nos acompanharam até agora. Obrigada, Sandra, obrigada. Bom, acho que a gente está, então, encerrando. Aquela abertura da câmera, a gente vai conseguir? Mais alunos vão poder? Olha que bonitinha, a Lohana escreveu: muito obrigada pela palestra, você apresentou um conteúdo muito rico que me incentiva a conhecer ainda mais a literatura indígena e a ancestralidade indígena. Olha aí, Karina. Ai, que bom, Lohana, obrigada, viu? Vamos juntas. Olha que legal. Então, ó, a Yasmin abriu a câmera, mas alguém vai abrir? Eu vou fazer o print. Então, quem está com a câmera aberta, vou capturar agora. Opa, Nicole também. Ó, eles estão escrevendo parabéns. Obrigada, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui ouvindo. Obrigada. Então, tá bom, gente. Olha, eu agradeço imensamente a Karina, a todos os colegas, aos alunos que estão aqui e que vocês... Olha lá. O Leonardo também escreveu. Obrigada pela palestra, foi muito importante. A Isabela Serafim foi excelente, com certeza um tempo muito valioso. Muito obrigada. E, Nicole, muito obrigada pela palestra. Então, olha, sábado de manhã não é fácil tirar a galera da cama ou deixar outros interesses. E nós agradecemos muito. Eu, como professora, agradeço aos alunos, a você, convidada. Karina, se não fosse o Instagram, não é? Eu não teria te encontrado. Obrigado, Karina. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado ao pessoal que está lá em sala de aula, pessoal do noturno que está acompanhando pelo telão. Obrigada, Karina. Alunos, que legal. Foi excelente, aprendi muito hoje. Obrigada, Márcia. Obrigada. Pela participação de vocês. Então, valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Interromper a gravação.